Você já recebeu ou está recebendo auxílio-doença e deseja saber se esse período pode ser usado na sua aposentadoria? Meu nome é Danilo Lemos, eu sou advogado especialista em direito previdenciário e agora eu vou explicar como utilizar o seu período de auxílio-doença para aumentar o seu tempo de contribuição na aposentadoria. Antes de iniciar a explicação, eu vou pedir que você se inscreva nesse canal. Assim, você não vai perder mais nenhum conteúdo sobre os seus direitos e vai ficar por dentro de tudo o que precisa saber sobre a sua aposentadoria, para evitar atrasos e prejuízos no futuro. Também é muito importante você deixar o seu like neste vídeo e compartilhar com todas as pessoas que você conhece e que podem se interessar nesta informação. Assim, você também vai estar ajudando bastante este canal. O auxílio-doença, também conhecido como benefício por incapacidade temporária, é um benefício previdenciário pago aos segurados do INSS que ficam temporariamente incapacitados para o trabalho ou para a sua atividade habitual. Para ter direito ao auxílio-doença, você precisa cumprir 3 requisitos. O primeiro é possuir a qualidade de segurado, o segundo é cumprir a carência mínima de 12 meses e o terceiro é estar com uma incapacidade temporária para o trabalho. A qualidade de segurado você adquire quando está contribuindo com o INSS, seja como empregado, como trabalhador avulso, como contribuinte individual, como contribuinte facultativo ou até mesmo como segurado especial. E você também mantém a qualidade de segurado no período de graça. Se você não sabe o que é período de graça, eu vou deixar um card acima e um link na descrição com uma explicação completa sobre esse assunto. Além disso, como regra, você precisa ter pelo menos 12 meses de carência para ter direito ao auxílio-doença. Ou seja, você precisa de pelo menos 12 meses de contribuição para o INSS, mas há pelo menos 3 exceções em que não se exige essa carência mínima. É o caso do acidente, de qualquer natureza ou causa, da doença profissional ou do trabalho, e de algumas doenças consideradas mais graves pela legislação previdenciária. Por fim, em relação ao requisito da incapacidade, considera-se incapacitada para o trabalho aquela pessoa que está impossibilitada de desempenhar as funções específicas da sua atividade por conta de uma doença ou acidente. Em relação ao valor do auxílio-doença, antes da reforma da Previdência, ele era equivalente a 91% da média dos 80% maiores salários de contribuição do segurado a partir de julho de 1994. A partir da reforma, o valor deste benefício passou a ser equivalente a 91% da média de todos os salários de contribuição do segurado a partir de julho de 94. Ou seja, agora não há mais aquele descarte dos 20% menores salários de contribuição na hora de calcular o valor do auxílio-doença. Algumas pessoas têm medo de receber o auxílio-doença por muito tempo e esse período não ser contado para sua aposentadoria. Mas a legislação previdenciária autoriza o cômputo do tempo de contribuição, do tempo intercalado em que o contribuinte esteve recebendo um auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, inclusive para fins de carência. Esse direito já foi reconhecido até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal. Porém, o que você precisa ficar atento é que esse período só vai contar para a sua aposentadoria se estiver intercalado. Ou seja, você precisa ter contribuições antes de começar a receber o auxílio-doença e depois que ele cessar. Se não estiver intercalado, não vai contar como tempo de contribuição. A legislação não é clara quanto ao conceito de tempo intercalado. Há algumas dúvidas, por exemplo, sobre quanto tempo depois da cessação do auxílio-doença você precisa voltar a contribuir para que seja considerado intercalado. Precisa ser imediatamente? Além disso, basta uma contribuição ou precisa de mais tempo? Como fica a situação daqueles contribuintes que receberam mais de um auxílio-doença sucessivamente? O que eu recomendo sempre é que no mês seguinte à cessação do auxílio-doença, você já volte a contribuir. Assim, não dará margem para interpretações contrárias à inclusão desse período em sua aposentadoria. Todas essas questões têm sido muito discutidas na Justiça e, em alguns casos, as decisões têm sido no sentido de que não há exigência de um intervalo mínimo ou máximo entre a cessação do benefício de auxílio-doença e o recolhimento de contribuição para que seja considerado como período intercalado. Da mesma forma, também não seria necessário o recolhimento de mais de uma contribuição após essa cessação. E também não seria impedimento o recebimento sucessivo de auxílios-doenças, desde que haja períodos contributivos anteriores ao primeiro benefício e posteriores ao último. Por outro lado, infelizmente, também há decisões judiciais que entendem que se há um intervalo muito grande, por exemplo, de mais de um ano, entre a cessação do benefício e o recolhimento da contribuição, o benefício não é considerado intercalado e, por isso, não poderia ser contado como tempo de contribuição.
contribuição. No meu entendimento, tal posicionamento não tem nenhum embasamento legal, mas infelizmente tem sido adotado em alguns casos. Como eu disse, o ideal é que no mês seguinte à cessação do auxílio-doença, você já volte a contribuir. Dessa forma, vai evitar riscos. Além disso, vamos aguardar que o STJ e o STF decidam essas questões mais específicas e que o entendimento seja favorável aos contribuintes. Para concluir, caso você inclua esse período do recebimento de auxílio-doença em sua aposentadoria, o valor que será considerado para o cálculo da média do seu salário de contribuição será o valor do salário de benefício que serviu como base para o cálculo da renda mensal, com todos os reajustes determinados por lei no período. O salário de benefício é diferente do valor do auxílio-doença. Como eu disse antes, o valor do auxílio-doença é equivalente a 91% do salário de benefício, já o valor do salário de benefício atualmente é equivalente à média dos seus salários de contribuição. Então, o valor do salário de benefício acaba sendo um pouco maior. Então, se você já recebeu ou está recebendo o auxílio-doença, é muito importante que veja se o INSS está contando corretamente esse período como tempo de contribuição, pois pode fazer falta na sua aposentadoria. Além disso, o período de auxílio-doença é apenas um exemplo de tempo de contribuição que você pode incluir em sua aposentadoria, mas há vários outros que podem se enquadrar na sua situação. Por exemplo, você também pode aumentar o seu tempo de contribuição com a inclusão do período do exercício de atividade remunerada como empregado, sem registro na sua carteira de trabalho, ou sim o recolhimento das contribuições, o exercício de atividade remunerada como autônomo, com o pagamento do INSS retroativo, a relação de emprego reconhecida em reclamação trabalhista, a atividade rural a partir dos 12 anos ou até dos 8 anos em alguns casos, o período remunerado ou com algum tipo de benefício ou assistência como aluno aprendiz em escola técnica, como o ministro de confissão religiosa, o seminarista, o serviço militar obrigatório, entre várias outras situações que só podem ser identificadas caso a caso. Por fim, infelizmente, nem sempre o INSS faz essa contagem da forma correta e, em algumas vezes, não autoriza a inclusão do auxílio-doença. Se a sua aposentadoria for concedida da forma incorreta, o que você pode fazer é pedir a revisão da aposentadoria, de preferência com assessoramento de um especialista. Por hoje é isso. Acredito que eu consegui esclarecer essa dúvida que é muito comum para alguns contribuintes. Assim, espero ter ajudado de alguma forma, mas se você ainda tiver alguma dúvida, qualquer que seja, sobre a sua aposentadoria, o nosso escritório está à disposição para realizar uma consulta ou até mesmo um planejamento previdenciário sobre a sua situação. Inclusive, eu estou deixando um link na descrição deste vídeo para que você entre em contato com o nosso escritório. E caso você tenha gostado desse vídeo, também vou pedir mais uma vez que você curta e compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima. Grande abraço, até mais!